Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus descia da montanha. Grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que um leproso aproximou-se dele e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero. Fique curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. E então Jesus lhes disse: Não conte a ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você, e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O leproso era um marginalizado da vida social. Através da cura, Jesus o reentrega na comunidade. O verdadeiro cumprimento da lei não é declarar quem é puro ou impuro, mas fazer com que a pessoa fique purificada. Qual é o real valor de uma pessoa na sociedade? Será que nós damos valor para aquele que nós conhecemos? Será que nós realmente damos valor para aquele que nós temos conhecimento que existe? Seja uma pessoa que mora na rua, seja uma pessoa que tem um lar, seja uma pessoa que não tem uma família. Como nós damos valor para esta pessoa? Muitas das vezes, nós pensamos e fazemos julgamentos dessas pessoas que moram na rua. E principalmente, a forma como nós julgamos é uma forma muito discriminatória. Porque a gente tem aquele preconceito de que se está morando na rua é porque não tem oportunidade, é porque não teve, fez a escolha e não quis trabalhar na vida. Queria o mais fácil. Se está na rua é porque a pessoa escolheu um caminho errado. Foi para as drogas, por exemplo. Quando Jesus nos traz o evangelho de hoje, Jesus nos diz que para nós tratarmos uma pessoa bem, nós precisamos integrar ela na sociedade. E é isso que Jesus nos traz no evangelho de hoje. Ele estava descendo a montanha. Vejamos, Jesus havia subido a montanha para rezar, mas quando ele desce a montanha, muitas multidões percebem que ele está descendo a montanha e avistam ele. E o que elas fazem? Começam a seguir Jesus. Começam a andar junto com Jesus, porque queriam uma resposta para aquilo que elas buscavam. Eis então que um leproso aparece. E aí eu digo uma coisa, caríssimos irmãos e irmãs, ninguém segue Jesus à toa. Ninguém segue Jesus por seguir. Todos nós seguimos alguém porque nós queremos alguma coisa dessa pessoa. É impossível você seguir alguma coisa somente por seguir, somente por fazer. E aquilo que faz este ponto, aquilo que segue dessa forma, aquele que segue dessa forma, não está realmente tratando a igreja, não está realmente tratando Cristo com o devido valor e com o devido respeito. É necessário que a gente encontre em Cristo uma razão para continuar seguindo. Porque Ele é a própria razão. É necessário que em Cristo nós encontremos um valor para continuar seguindo, porque Ele é o próprio valor. E é assim, é neste valor, claro, não bem neste, porque todos queriam ali alguma cura física ou espiritual, seja para a pessoa ou seja para a família, mas obviamente todos estavam lá com algum objetivo, todos estavam lá com alguma ideia após. E eis que aparece um leproso. No meio de toda aquela multidão aparece uma pessoa com lepra. E a lepra é uma doença extremamente contagiosa. Como nós sabemos, a lepra foi erradicada há muitos anos. Mas ela é uma doença que ela é extremamente contagiosa. Ao ponto de que as pessoas precisavam ficar recuadas das cidades, não podiam entrar nas cidades e quando entravam, eram obrigados a gritar que estavam com lepra para que aqueles que estivessem ao redor não tocassem.
E eles andavam com uma capa, cobrindo toda a pessoa. Por quê? Porque o sol machuca bem na ferida, faz com que a ferida doa. Então, ao bater no sol, a ferida obviamente arde. Aí eles usavam uma capa que cobria o corpo inteiro para que não queimasse. E eis que este leproso aparece e pede para Jesus. Mas a forma como ele pede é uma forma muito bonita e muito humilde. Senhor, se queres, tens o poder de me curar. A fala de um leproso, a fala como o leproso diz, nos mostra 4 coisas a respeito disso. E eu vou dizer a primeira. E é um ponto muito interessante. Nós não somos deuses. Nós não somos pessoas que manda na nossa própria vida. Deus coordena as nossas ações. Deus guia as nossas ações. E é Ele que tem o poder, não a gente. Ah, eu vou fazer X coisa. Eu quero fazer isso. Mas se Deus quiser que você faça aquilo, você vai fazer aquilo ao invés disso. Porque Deus quer. E aquela história que muitos falam que é porque Deus não quis, que é porque Deus não quer que você não faça isso, nós tomamos as nossas ações. Só que Deus guia o caminho que nós precisamos seguir. E é como eu falei. Se Deus quer que nós fazemos aquilo, mas nós queremos fazer isso, muitas das vezes vai dar conflito. A gente pode até fazer isso, mas a gente vai quebrar a cara no final e vai acabar fazendo aquilo que Deus quer. Aceitar a voz de Deus na nossa vida. Como eu tenho aceitado a voz de Deus? O leproso então reconheceu, naquele momento, que quem poderia dar a resposta para aquilo que ele buscava era Jesus. Ele reconheceu que o que muitas pessoas faziam ali naquela multidão e que o que ele precisava fazer era buscar uma resposta para suas dificuldades. O leproso então vai e pergunta para ele: se queres, tens o poder de me curar. E o leproso também diz uma segunda coisa que é muito interessante para o evangelho de hoje. O leproso utiliza da humildade, coisa que uma criança facilmente tem. Sabe aquelas crianças que viram para você e fala: pai, se você quiser, compra aquele doce para mim. Aquela criança que vira para você e fala: compra aquele brinquedo para mim. Se você quiser, não precisa não. Eu só quero aquele brinquedo. Ele utiliza então da humildade. Ele reconhece que ele não é digno de receber aquela purificação e muito menos de estar na presença de Jesus. Porém, ele se faz presente, ele se faz humilde e está ali porque é a sua única e última esperança. O contato de Jesus com o leproso é a última esperança que o leproso tem para recompensá-lo, para ter novamente a dignidade, para entrar novamente na sociedade. Então ele utiliza da humildade. Naquele momento ele fala como criança: se o Senhor quiser, me dá essa chance. Se o Senhor quiser, me devolve na sociedade. Se o Senhor quiser, me cura. E Jesus então cura ele. Só que nessa troca de diálogo também tem mais 2 pontos muito interessantes. A resposta que Jesus dá ao leproso é muito interessante. Aqui não fala a troca de olhares, mas isso nós devemos relacionar também com o evangelho. Muitas das vezes a gente olha para uma pessoa com um olhar discriminativo. Naquele momento, Jesus deve ter olhado para aquela pessoa, para o leproso, e ter um olhar de piedade. Um olhar de misericórdia. Um olhar de misericórdia não é um olhar de menosprezar. Não é um olhar que você vira para a pessoa e fala: nossa,
Que tristeza que dá daquela pessoa. Mas é um olhar de misericórdia que tem ação. Eu quero fazer de tudo para ver aquela pessoa feliz, para que aquela pessoa não sofra, porque a vida dela é pior do que a minha. Veja bem, enquanto nós estamos aqui no quente, dormindo, nessa quarta-feira fez um frio de 5 graus de manhã cedo. Tenho certeza que muitos acordaram para ir para o serviço. Mas enquanto nós estávamos dormindo no quentinho, utilizando uma blusa, se esquentando do frio, tem gente que não consegue, tem gente que não tem isso. Tem gente que a cama dessa pessoa é um chão, um papelão. O teto que a pessoa tem para dormir muitas das vezes é a marquise de uma loja. O cobertor que aquela pessoa utiliza, muitas das vezes ela nem tem cobertor. E ainda tem que torcer para que não chova. Porque se chover, aí é que acontece. Aonde que a pessoa dorme? Este olhar que Jesus traz no Evangelho de hoje. Além dele não ter aonde morar, porque ele é um leproso. Além dele não ter alguma roupa, porque tudo que eles colocam machuca a pele, então ele deve estar com um cobertor, mesmo assim machucando a pele. Ele ainda era excluído da sociedade. E Jesus olha para ele com um olhar de piedade, com um olhar de misericórdia, e diz: como eu quero bem para este meu filho. Ele responde então segunda resposta de Jesus: eu quero, fique curado. Jesus nos dá a resposta que nós procuramos muitas vezes, mas que nós não encontramos em qualquer outro lugar, que nós encontramos somente no coração dele. Muitas das vezes nós buscamos no mundo, nós buscamos no universo respostas para aquilo que nós passamos, mas nós vamos encontrar somente no coração de Jesus. Se nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, hoje nós precisamos voltar o nosso olhar para este coração. Hoje nós precisamos voltar o nosso olhar para o verdadeiro Sagrado Coração de Jesus. E ter esta empatia, esta humildade, esta valorização. Quem você conhece que está excluído hoje da sociedade? Quem você conhece que está excluído do habitat onde você mora? E se você conhece o porquê que essa pessoa está assim? Como eu posso fazer para trazer essa pessoa de volta à sociedade? Olhar para aqueles que precisam. Olhar para aqueles que passam necessidade. Este é o valor que Jesus traz no Evangelho de hoje. Que nessa sexta-feira, então, possamos olhar bem para essas pessoas e trazer o devido alento, o devido conforto para elas. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.